Olá, привет! Meu nome é Alexandra, sou a professora de russo e hoje eu vou conversar com o meu aluno de russo, o Ângelo. Ângelo, привет! Привет, привет. Привет! O Ângelo fez uma viagem muito interessante. Ele viajou pela Ásia Central e ele já me contou um pouco da sua experiência, da sua viagem, mas eu gostaria de saber um pouco mais e gostaria também que ele divida essa experiência conosco. Bom, primeiro um prazer ter você aqui comigo falando e conta um pouco sobre você, por favor. O prazer é todo meu em compartilhar a experiência, primeiramente. Então, eu sou o Ângelo, sou médico anestesista, adoro viajar e adoro aprender e estudar. Então, isso foi uma das coisas que motivou, então, a fazer essa viagem. Certo. Como surgiu essa ideia de viajar para os países tão distantes, assim, pouco conhecidos pelos brasileiros? Então, o início foi porque eu sou apaixonado por documentários e uma vez vi um documentário sobre a Porta do Inferno, que é localizado no deserto do Turcomenistão. E isso estava num processo que eles estão querendo acabar com essa atração turística do país e tudo mais. Então eu pensei, bom, tenho que ir. Então o motivo inicial foi que eu queria visitar esse acidente geográfico, digamos assim. Tá? E essa foi a parte inicial, e daí já que eu estava lá, um destino diferente, daí já organizei uma viagem e pude conhecer todos os 5 países que compõem a Ásia Central. Uhum, uhum. Tenho certeza que algumas das pessoas que vão assistir a essa entrevista já conhecem um pouco sobre a região, mas vai ter com certeza pessoas que já ouviram falar, mas não sabem quais países, estão dentro dessa região. Você poderia nos contar um pouco mais? Sim, então os países são Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão e Cazaquistão. São os 5 países da Ásia Central, eles ficam eu no meio entre o sul da Rússia e o norte ali do Afeganistão. Muito, muito interessante mesmo. E, bom, viajando para lá, você não teve receio que algo pudesse dar errado na viagem, né? Porque é uma região muito longe, poucos viajam para lá, ou pelo menos ainda, né? Não tinha esse receio? Tive bastante, tanto que antes acabei lendo bastante. Eu contratei uma agência de viagens em São Paulo, que acabou organizando algumas coisas também, mas sempre dá um medo, porque lá, por exemplo, nesses países não tem embaixada brasileira, né? Então, né, só vai ter embaixada na Rússia. Então, se tipo de algum problema, não teria muito a quem reportar de forma imediata, né? Mas eu acabei lendo bastante e eu também gosto de uma aventura, gosto de correr um pouco de risco. Mas foi bem, teve bastante preocupação, assim, mas por isso eu vou fazer um projeto ao longo de um ano. Essa viagem, ela foi pensada por um ano até ela ocorrer, né? Uhum. Que foi tempo Sim. de juntar bastante informações. Olha, eu não sabia sobre as embaixadas, sério, lá não tem nenhuma Uhum, embaixada brasileira? Uau, não, uau. eles têm relações diplomáticas com o Brasil, tanto que Uhum. atualmente a gente não precisa de um visto prévio para achar nesses países, só chega com o teu passaporte, eles te dão um visto a entrar, exceto o Turcomenistão. O Turcomenistão é um país bem fechado, tem um processo diferente para conseguir o visto. Mas os outros países só chega com o teu passaporte brasileiro, tu tem entrada direto, como se tu fosse para um país da Europa, né, ou algum país da América do Sul aqui, e não tem, eles têm essa relação diplomática, mas não existem embaixadas brasileiras nesses países por hora. Uau, interessante. Ok. Certo. Então você falou que você se preparou para essa viagem, né? E a preparação durou mais ou menos um ano. Como você se preparou? O que que você fez assim Então, para se sentir pronto para viajar para lá? quando eu comecei a ler, uma das primeiras informações do pouco que tem de informações sobre esses destinos, né? Porque por exemplo, o último guia da Lunar Planet era de, sabe, de 2015, já era tipo assim, muito ultrapassado, né? Então a maior parte das informações que eu encontrei foi através de blogs e alguns podcasts no Spotify. E uma das informações principais que eles davam no começo é lá eles não falam inglês. Não adianta tu ter o melhor inglês do mundo, eles não falam inglês lá por isso tem toda uma formação educacional e social e econômica que não é ocidental.
Então, todos eles falavam tipo assim, eu tinha um amigo meu que falava russo, ou eu dominava um pouco de russo, e daí isso facilitou. Então, quando eu decidi, vou fazer a viagem, meu primeiro passo foi, tenho que aprender a falar russo para eu poder me virar lá com o básico, né? E daí foi isso, meu primeiro step, antes de comprar passagem, antes de qualquer coisa, foi encontrar uma prova de russo e começar a estudar russo. E daí deu basicamente um ano até entre eu começar os estudos até embarcar para a viagem. Tá, então, pelo que eu entendi, a parte principal da sua preparação foi estudar russo, né? Foi Começar a estudar russo. estudar russo. Foi. Interessante, interessante, ok. E assim, você começou a estudar russo exatamente para poder viajar, para se sentir confortável na sua viagem. Então, não é que você sonhou, né, em estudar russo a vida inteira. Tem pessoas assim, tem, inclusive eu tenho alunos assim, mas não foi o seu caso e tá tudo bem, porque pessoas têm razões e motivos diferentes para aprender russo, né? Mas como foi para você, a pessoa que nunca pensou em estudar russo, né, a pessoa que já fala inglês, enfim, e estudou outras línguas estrangeiras, começar a aprender russo do zero, sabendo que você vai precisar usar, o seu conhecimento daqui a pouco, na prática? Para mim foi super interessante, porque eu adoro estudar. Então, assim, para mim foi um desafio de começo, assim, e é até hoje, porque começa com um alfabeto diferente, então tu não tem um X, não tem nada, então tu se volta assim como se fosse uma criança de 6 anos. Mas, ao mesmo tempo, eu me apaixonei por isso na língua russa e foi muito gostoso. E esse foi o objetivo inicial da viagem, mas passou a viagem eu continuo estudando, mas mas também o fato de eu ter a viagem fazia que, sim, tipo, eu tenho que me dedicar, eu tenho que estudar, porque eu tenho que aprender, porque eu tenho um evento lá em seguida, onde eu preciso ter um mínimo de conhecimento para eu poder conseguir me virar se eu estiver sozinho, né? Então, foi bem interessante, assim, eu amei todo o processo, eu realmente, a viagem foi o ápice de todo um projeto lançando isso, a Rússia sempre foi muito prazeroso, sempre foi. Sim, sim, sim. E, bom, eu fico muito feliz, né, em saber, e eu sei que você estava gostando, você estava me dando o feedback, né, eu estava percebendo que você está realmente gostando. Russo, estudar russo pode ser um pouco sofrido, né, porque é gramática russa, a gente sabe como é que é, mas eu acho que o fato de que você gosta de estudar, você gosta de estudar idiomas, você sabia para que você precisa do idioma, né, tudo isso ajudou muito nesse processo. E que bom que deu certo. E me diz, por favor, valeu a pena o esforço, assim, na viagem? Você sentiu que... Porque uma coisa é ler na internet que, seria bom aprender russo e você depois fazer as aulas. E outra coisa é chegar nesses países e, não sei, começar a ler em russo, ou ao contrário, não. Valeu a pena? Valeu a pena. Para mim foi um diferencial total da viagem, né? Quando eu fui, eu contratei uma agência, que alguns momentos da viagem, por exemplo, eu estava com essa agência, não tinha outros brasileiros, cada um de um lado do Brasil, estava por lá também, eram passeios mais fechados. Porém, eu tinha a minha independência, né? Eu podia fazer um roteiro diferente, porque eu conseguia pegar o metrô, eu conseguia ir para o museu e eu conseguia ler, levar as placas, as explicações, porque muitos museus não têm nada escrito em inglês, está inscrito na língua do país e em russo, então eu consigo me virar. Na questão de conseguir pegar um táxi, né? Porque lá eles têm um aplicativo que é o Yandex, mas eles também têm muita questão que tu pode pedir que fossem caronas na rua, explica para a Uhum. pessoa e tu combina com ela o valor e ela te leva, né? E então, até isso eu consegui fazer de uma forma muito tranquila, tipo, explicar onde é que estava meu hotel, com o caminho que a pessoa tinha que fazer, né? Eu fiz passeios totalmente sozinhos, né? Que eu daí não tinha nenhum brasileiro comigo, que, por exemplo, foi visitar o Mar de Aral, ou eu fui também para visitar a região de Simões, que era onde teve os testes das armas nucleares, onde a minha guia, ela falava russo e inglês, mas o motorista só falava russo. Então, eu também tive a oportunidade de praticar ali com eles. Então, para mim, faz toda uma diferença em aproveitar a viagem, eu consegui me inserir mais na cultura, né? Lá, o turismo não é tão forte ainda, então, eles não sabem muito como lidar com o turista. E quase todo turista chega querendo que falando inglês com eles. Então eles acabam ficando meio ridículos por isso também não sabem como responder. Mas eu não, eu consegui dizer um oi, consegui perguntar quanto custava, eu consegui manter um diálogo. Isso mudava até o atendimento da pessoa, né? A questão de agradecer e tudo mais. Então, para mim, foi um diferencial gigante, assim, entre eu aproveitar a viagem, assim, e tu conseguir se inserir na cultura e conhecer mais e aprender mais. Então, foi muito bom.
Que legal, que legal. Fico muito feliz com isso. E também, quando eu tenho que contar essa, que quando o Anjo foi para lá, né, eu falei para ele, ó, tá, qualquer coisa, manda, na verdade, manda notícias, né? E também, eu sei que você teve dificuldades, com a internet durante a viagem de vez em quando, Sim, não, em alguns países, né, não estava pegando, né, eu acho, não tinha, né, não tinha como. E daí você me mandava SMS, né? Isso foi também é, bem interessante. E eu lembro que algumas vezes você escreveu, na verdade, assim, você estava tão feliz que você conseguiu ter uma conversa, né, com o motorista, por exemplo, de táxi, né? Ou que você pediu alguma coisa e a pessoa entendeu. Então, isso realmente, imagino que fez muita diferença na viagem, né? Porque, fez total diferença. É. sim, sim, Eu, sim. tipo, eu conseguia sair de noite, conseguia ir visitar coisa mais, conseguia passear, né? Eu tive um problema também que o nosso passaporte brasileiro, ele tem aquele microchip. Como assim, em relação diplomática, o nosso passaporte, eles leem na leitora e tu entra direto. Em algum momento da minha viagem, que foi basicamente metade dela, meu passaporte parou de funcionar. Ele não era mais lido. E daí todas as vezes que eu ia entrar numa imigração, que eu ia passar para entrar ou sair, eu era parado porque eles iam verificar se eu não tinha trazido meu passaporte. Só que todas as vezes eles iam falar comigo em russo. Então, Sim, até nessa parte, eu conseguia me defender e conseguia me escapar, conseguia me explicar para eles que o meu passaporte estava estragado e tudo mais, né? Consegui explicar, e todas as vezes eu entrei e saí do país tranquilamente, eles tiraram o passaporte, vi que não tinha nenhuma alteração, foi simplesmente ele parou de funcionar, o microchip. Então, até nisso foi bem útil, porque às vezes, assim, mesmo o pessoal da imigração, eles também não falam inglês, então, se eu não tivesse um básico de russo ali, eu não ia conseguir passar, talvez, tão fácil pela imigração. sim, sim, sim. Inclusive, quando o Ângelo me procurou para fazer aulas de russo, né? Obviamente ele me contou a sua história, né? Ele contou que ele pretende viajar para a Ásia Central e eu, obviamente, levei isso em consideração. Então, a gente também estava treinando algumas situações, teve alguns diálogos, né? Para o Ângelo poder se apresentar, dizer de onde ele vem, né? Dar informações básicas, porque às vezes isso pode ser realmente, né? Muito importante e essas situações na alfândega, né? Lá as pessoas, ó, russo conosco, tem que falar russo, né? Exato, E aham. você se virou o, Ou tu fala, o brasileiro que fala russo, né? ou tu fala a língua deles, que cada país ele tem a sua língua oficial, mas basicamente o russo é uma segunda língua oficial para todos eles, né? Então, ou era uma ou era outra, entendeu? E teve algumas fronteiras que eu cruzei completamente sozinho, tipo a do Turcomenistão para o Uzbequistão, totalmente sozinho, uma fronteira terrestre, super diferente do que a gente está acostumado, e passou e tudo tranquilo, foi, foram experiências muito boas, e que o russo fez toda a diferença. Ótimo, ótimo, ótimo. Bom, são 5 países, com certeza são países diferentes, mas imagino que também tem algumas semelhanças. O que mais te surpreendeu na viagem, assim, conhecendo esses países? E para mim, é uma coisa que a gente sempre pensa assim, tipo, ai, Ásia Central, distante, eram países fechados, não sei, soviéticos. A gente, quando tu fala a primeira coisa, tu pensa, tu não pensa num país desenvolvido ou qualquer coisa assim, tu pensa em pessoas atrasadas, assim. Então, tipo, uma das coisas que mais me impactou foi, por exemplo, chegar no Turcomenistão e toda a frota deles de Yandex, que é o Uber deles, e de transporte público, e boa parte dos carros da cidade, assim, uma frota amplamente de carro elétrico, né? Enquanto que, assim, por exemplo, que a gente está começando ainda, né? E ainda como a gente, lá eles já estão, tipo, assim, muito avançados nesse ponto. Então, tipo, que eles têm bastante tecnologia, eles têm bastante dinheiro, porque, assim, países que têm gás natural. Então, assim, foi uma coisa assim, muito impactante, assim, tipo, que eu não cheguei lá e eu não estava esperando ver só, tipo, quase carro elétrico na cidade, sabe? E não tinha lido em lugar nenhum, assim, então isso foi bem interessante, assim. Uhum. E continuando um pouco nesse assunto, qual desses países você acha que é mais desenvolvido assim, hoje em dia? Mais moderno, talvez? Em questão de modernidade, eu acho que o Turcomenistão, porque eles, embora seja uma ditadura, assim, tipo, fechado, mas ali, tipo, quando vai na capital, as coisas, construções, eles são muito modernas, é muita iluminação, e assim, eles são basicamente um país que é deserto. Só como eles são Uhum. em cima, o país quase todo em cima de um bolsão de gás natural,
Então, ele acaba se invertendo dinheiro muito, né? Então, tu pensa assim, de um país com uma economia muito fechada, mas eles fazem construções, assim, tipo, enlouquecedoras, né? O Cazaquistão, por exemplo, já é um país super moderno, mas ele já veio, ele já é muito mais ocidentalizado. Chega no Uhum. Cazaquistão, tu já faz tua coisa como se estivesse num país, tipo, da Europa, né? E tem uma questão de lojas, de marcas e tal. Mas o Turcomenistão me mostrou uma modernidade que eu não estava esperando. Foi assim, eu achei foi do mais chocante, assim, tipo, claro que o Tipo interior, Dubai? Dubai? Não. isso, é quase Dubai, uns prédios, tipo, Sim. porque eles têm uma parceria, o governo tem uma parceria com uma empreiteira, uma construtora francesa, então todos os prédios deles são super modernos, e tu vê pouca gente, o país tem pouca população, mas os prédios são gigantescos, são obras faraônicas, tudo iluminado, de noite é um show, assim, tipo, de luzes, é completamente não esperado, assim, quando tu chega lá e tu se dá de cara com isso, assim, tipo, foi bem interessante. O Cazaquistão já estava esperando ser um país mais desenvolvido mesmo, assim, né? Sim. E que ele é a economia mais forte, ele é mais industrializado também, né? Mas para mim, para mim, uma quebra de conceito foi muito o Turcomenistão. Foi, assim, ó, bem interessante. Um país tão fechado, né? Mas tão É, moderno de alguma forma, bem interessante mesmo. Sim, você falou agora desses países, de qual desses países você gostou mais, talvez? então, eu gostei muito, eu acho o país mais completo, te fornece mais coisas diferentes para te visitar e de ver tudo, foi o Uzbequistão. O Uzbequistão. Turcomenistão, ele é uma coisa completamente surreal. Tu chega em Ashgabat, tu, tu, tu fica louco, tu não entende onde eu vim parar. Quase um Sim. portal por dimensão, de tão diferente que é, assim. O Uzbequistão a gente fornece muita história, mas muito organizado também. Tem um sistema de trem, o Uzbequistão super avançadíssimo, com trens de alta velocidade, que tem uma coisa que a gente às vezes não espera encontrar lá. Mas trem que anda assim, a 300 quilômetros por hora, assim, avançadíssimos. Uh, ele tem muita história por parte da Rota da Seda, tem cidades muito bonitas, né? Eu fiz um passeio que eu fui visitar toda a região do Mar de Aral, do desastre ambiental que teve. Eu acampei em yurts no meio do deserto. Então, assim, para mim, o Uzbequistão dos países ele foi tipo assim, muito completo. Ele ofereceu história, ofereceu aventura, um país muito legal. Eles têm um artesanato de tapete, de pintura, de cerâmica muito lindo, assim, muito bonito. Então, teve um museu que eu quero, das coisas que quando eu conheci, que eu queria visitar, que era um museu em Nukus, que ele é um museu de arte soviética do século XX, que é uma das poucas coleções que tem lá. Então, foi bem interessante. Eu acho que o Uzbequistão te proporciona muita coisa, é um país gigantesco, assim, muito legal. Adorei visitar os Uzbequistão mesmo, assim. E dos que eu Uhum. voltaria, eu tenho a vontade de voltar para o Quirguistão. Por que para o Quirguistão? Eu conheci Quirguistão, Quirguistão, desculpa. é Quirguistão. Porque o Quirguistão, eles têm toda uma parte de turismo de natureza junto. Que eles lá têm muitas montanhas, o pessoal vai para lá fazer passeio de bicicleta, e deles tem roteiros que a gente te levam, tu vai acampando pelas montanhas para observar o céu, tu pode esquiar em outros lugares, fazer bicicleta, tu pode, tem umas florestas de coníferas com rios de desgelo, muito bonito. E tem um roteiro que você pode explorar só essa parte da natureza sem passar por cidade. A cidade, Quirguistão, eu conheci, mas eu teria vontade, porque eu gosto muito de ser turismo, assim, de aventura e com natureza. Eu voltaria para essa região para fazer esse passeio para o Quirguistão, porque é muito lindo e acabou ficando pouco tempo nessa viagem. Mas eu voltaria para Sim. fazer só isso, daí, assim. Sim, então dois países, Uzbequistão e Quirguistão, na próxima É, vez. Interessante. Bom, eu não conheço o Quirguistão, mas vi fotos, né? Conheço as pessoas que moravam lá, então tenho uma imagem assim desse país. O Uzbequistão eu conheço, os meus avós moravam lá em Tashkent, então para mim é um assim, coraçãozinho para ti que tu foi para lá e viu esse país, que legal. Eu um dia também quero voltar para lá e ver mais, porque as coisas mudam, né? Os países se desenvolvem mais ainda e fica, talvez, inclusive, mais fácil de viajar. Então, talvez o Uzbequistão de hoje em dia já não é o Uzbequistão 5 anos, 15 anos atrás, né? Porque, sim, enfim, os países se abrem, mais gente vão para lá. E a questão financeira, assim, estes países são ainda
baratos, porque eu lembro, meu Deus, quantos anos atrás isso foi? Já 12, 14 anos atrás que eu fui para o Uzbequistão, eu achei naquela época que foi bem barato. O que você achou dessa vez? Sim, tu estar nesses países é bem barato. Continua a Sim. mesma coisa. Como eu contratei uma agência que ela acabou vendo a questão de hospedagens para mim, eu acabei gastando um pouco fora das minhas viagens Sim. normais, acabei gastando, eles acabaram pegando hotéis melhores, tipo que eu mudaria, pegaria para mim um hotel, não sei se alguma questão mais cara, mas estar lá é muito barato. Se alimentar lá é barato, os passeios, assim, tudo muito tranquilo de estar lá. A passagem para lá é um pouco cara de chegar, mas tu estar lá não é uma, não é caro, não, não. São países bem em Uhum. conta para nós brasileiros. Sim, 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 acho que isso também é um fator importante. Certo. E, claro, como professora de russo, eu preciso te perguntar, em qual desses países você usou o russo mais? Onde você conseguiu, falar mais russo com as pessoas? No Uzbequistão e no Cazaquistão, eu falei bastante russo. Uhum. Uhum, uhum, Foi dois países que eu usei bastante. Foi bem legal. No Quirguistão também eu usei bastante russo também. Eu conheci uma senhorinha que ela estava cuidando de um colégio super antigo e eu entrei, eu perguntei o que que era aquilo. Ela disse, ela me explicou que era uma escola, eu achei que fosse um museu. Eu disse, uhum. mas que diferente, sabe, professor, eu queria conhecer, mas tudo isso falando em russo. E depois conheci uma escola do Quirguistão, super interessante, porque dela vai me explicando, daí estavam os professores, os alunos, era um prédio de madeira super diferente, né, porque era antigo, super bonito. E o Turcomenistão, com as pessoas mais velhas, eu conseguia falar um pouco mais de russo, mas acho que teve ali um período da ditadura deles que eles foram mais fechados, acho que teve uma repressão ao russo. Então tem uma faixa etária que não falava muito russo, assim, que era, assim, tipo, pega dos 20, assim, aos 30 e poucos, 40. Mas, assim, nos outros países eu falei bastante russo, foi muito tranquilo, muito tranquilo. Que Falei bom, que bastante, bom. mas acho que no Uzbequistão é que foi onde eu mais falei. No Cazaquistão também, Uhum. que eu fiz aquele passeio com a guia quase só em russo, um motorista também. Sim, sim, sim. Interessante mesmo. Que bom. E como você falou, né, em todos esses países têm próprias línguas deles, né? Às vezes o alfabeto é diferente, porque alguns desses países usam o alfabeto cirílico, se eu não me engano, né? E outros latino, né? Assim, Então eles fazem uma mistura com os sinais, assim. mistura. Uhum, Que bom que dá para falar russo e que às vezes tem placas ou informações sim. escritas em russo. Isso ajuda bastante, né? Então a Não, gente, e sim, muitas escolas, ainda hoje, eles ensinam russo na escola, as crianças são hum, alfabetizadas na língua deles em russo. Tanto que eu comprei livros didáticos de russo para trazer de recordação, são sim, os livros que eles usam lá para estudar nas escolas. sim, sim, sim. É bem interessante. Então, é legal, né? Todo mundo sabe que é muito importante de aprender inglês e continua sendo muito importante, realmente, língua franca. Mas, né, indo para lá, às vezes o inglês não vai adiantar muito. Você precisa saber o mínimo do idioma russo, o alfabeto no mínimo, né, para poder ler. Na verdade, tanto quanto na Rússia, porque se você vai viajar pela Rússia, o inglês sim pode ajudar, ótimo, mas saber russo faz toda a diferença, né? Na Para verdade, mim, no Brasil não é diferente, no Brasil precisa saber o português também, porque só com o inglês, né, não vai ajudar tanto, né? Sim, mas para mim foi um diferencial, assim, eu acabei ficando amigo de uma brasileira lá, a gente saiu, mas ela, tipo, ela dependia de mim para se comunicar, então a questão do restaurante e tudo mais, se tivesse só nós dois, sem nem cardápio em inglês tem, né, muitos sim, restaurantes, não tem nada, então, mas eles tinham a língua deles em russo, então para mim foi um diferencial, aproveitar a viagem, a tua independência, poder fazer as coisas sozinho um pouco, foi bem ótimo. importante. Ótimo, ótimo, ótimo. Qual dica você poderia dar para as pessoas que pensam um dia em fazer a viagem para a Ásia Central? Assim, o que você acha importante considerar antes da viagem? Não, eu acho que o primordial para mim que fez muita diferença é saiba russo, saiba se virar em Uhum. russo, tem que saber. Tá, Eu acho que eu acho que foi o que transformou a minha viagem. Eu acho que ela não teria sido tão legal quanto se eu não tivesse, ou se eu tivesse dependendo de uma outra pessoa para me comunicar. E a sim, segunda é tenha bastante tempo livre para ir, porque as coisas são grandes, tem muita coisa para ver, e às vezes tu acaba perdendo bastante tempo em deslocamento,
né? Então, não tente fazer muitos países em pouco tempo, sabe? Fique no país para conhecer, que são interessantes. Lá são culturas milenares, né? Então, assim, eles têm coisas assim, de construções, a Idade do Bronze, de coisas, sabe? De coisas, construções de antes de Cristo. Então, assim, dê tempo para ficar lá, porque é muito interessante tu conhecer, tu adquirir esse conhecimento, essa história, a geografia, sabe? A geografia moderna também aconteceu por lá, muita coisa. Então, dê tempo para conhecer, não vá rápido, saiba russo e não vá com pressa. É basicamente, eu acho, essas duas principais dicas. O que vai fazer assim, tu aproveitar muito, muito, muito a viagem. Ótimas dicas, ótimo. Muito obrigada pela conversa, Ângelo. Ah, Isso. bom, claro, eu fiquei muito feliz em poder te ajudar, né, durante esse ano a ensinar russo, conversar em russo contigo, ver o seu progresso. E eu tenho que dizer para vocês que o Ângelo, ele realmente estava muito motivado, querendo muito e aprendendo rápido. E, bom, hoje em dia o Ângelo já fala coisas assim, já está bem mais avançado, né? Porque cada vez a gente aprende mais coisas. E também, eu acho que ajudou a ir lá e ver e conversar com as pessoas, né? Entender como funciona o idioma é muito importante. É uma experiência muito diferente e muito, muito legal, né? E Hum. ainda poucos brasileiros vão lá, mas acho que vale muito a pena. Concorda comigo? Concordo plenamente. Tem assim, ó, existem coisas que só tem lá. Das Uhum, yurts, da comida, da experiência do povo, do que eles produzem e eu gosto muito de estudar antes, então eles têm uma história que é interessantíssima, um povo assim, uma região que já passou, foi dominada por vários outros países e até construir a sua própria identidade, ter suas próprias fronteiras, então, e eles têm muito orgulho disso, né? Então, das origens deles e da nacionalidade deles é muito bonito, assim, e é interessantíssimo, é muito, só coisa que só vai encontrar lá, não vai encontrar em nenhum outro lugar do mundo, com certeza. Assim, é incrível mesmo. sim, certo, certo. Muito interessante mesmo. Mais uma vez, muito obrigada, Ângela, pela essa conversa. Tenho certeza que ela será útil para as pessoas que pensam um dia, né, em viajar para lá, ou simplesmente para as pessoas que têm curiosidade em conhecer mais sobre essa região. Então, muito obrigada, Spasiba, Muito Spasiba, passivo. e pacá, pacá, Pra cá, pacá, pra cá. pacá.